nossos irmãos, que Deus possa nos abençoar grandemente, né? Estaremos dando sequência aí aos nossos estudos sobre as epístolas paulinas, de número 3, em 1 e 2 Coríntios, aí, a disciplina da igreja e o ministério evangélico, aqui na epístola de Paulo aos Coríntios. Vamos aí estar falando aí sobre o princípio da renúncia pessoal, no capítulo 7 ao capítulo 10 aqui, né? E nessa lição Paulo vai tratar de dois assuntos. Paulo vai falar de casamento e também Paulo vai falar aí dos direitos pessoais, né? Tratando-se do último assunto aqui, Paulo formula o princípio da renúncia pessoal, que por amor aos outros, né? Por amor ao próximo. Paulo mostra aos coríntios que o amor verdadeiro inclui uma renúncia pessoal. Paulo mostra que esta renúncia pessoal traz benefícios, né? Isso limita, isso não isso limita a liberdade para não ofender as convicções do outro cristão, né? Isso limita, nos põe limite a não ofender a fé ou a ofender a crença do nosso irmão, né? E ele conclui com algumas regras básicas aí quanto à aplicação dos princípios em apreço aqui, né? Lembrando que a carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 7, é o capítulo mais longo, é um capítulo mais extenso, que fala sobre a sexualidade, fala sobre assuntos de relacionamento conjugal, né? Essa carta é a mais longa, ou melhor, este capítulo, né? É o mais longo de todas as epístolas de Paulo. Esse capítulo é o mais longo que trata deste assunto. Então é muito bom, muito interessante essa lição de número 3. Paulo começa no capítulo 7 de Coríntios. Paulo começa a falar sobre casamento, né? Vemos que a temática deste primeiro texto é casamento. Então, Paulo até agora, ele lidou com vários assuntos aos coríntios, e a partir de agora ele vai falar sobre o casamento, né? E algumas declarações aqui que nós vamos observar no texto, ou melhor, na Bíblia Sagrada, principalmente nesse capítulo de número 7, parece aqui que parece que há uma confusão de interpretação aqui, porque parece em alguns versículos iniciais aqui desse capítulo, Paulo diz sobre mandamentos de Deus e sobre aquilo que ele fala, ou seja, fala aqui de mandamentos de Deus e daquilo que ele está falando, né? No capítulo 7, aí no versículo 6, o versículo 10, o versículo 12 e o versículo 25, vou começar a ler a partir do versículo 6, depois vou pular para o 10, depois vou pular para o 12, se você puder acompanhar. Isto vos digo como concessão e não por mandamento, né? Então, que parece que Paulo está dizendo por vontade própria, né? Aqui no versículo 6. Aí no versículo 10, ele diz: ordeno não eu, mas o Senhor. Eu digo, aí no versículo 12, digo eu, não o Senhor. E aí no versículo 25, ele fala: não tenho mandamento do Senhor, porém dou a minha opinião, como tendo recebido do Senhor a misericórdia fiel. A misericórdia de ser fiel. Aqui nos versículos 6, 12 e 25, parece que Paulo está dando a sua própria opinião, mas não, né? Paulo não está dando a sua própria opinião. O apóstolo está dizendo que antes daquela ocasião, ele não tinha
mandamento do Senhor para transmitir, mas que agora nós observamos que ele está pronto para dizer, né? Pronto para dizer sobre determinado assunto. E o que nós observamos também é que quando Paulo diz que ele diz e que não é o Senhor, Paulo não está dizendo que Deus não falou ou que Jesus não falou, mas sobre esses assuntos aqui Jesus não tratou. Por isso que ele coloca dessa forma, que o que Jesus não tratou, ele vai tratar agora, né? Então, que dá divergência, que está dando divergência entre aquilo que ele falou, aquilo que Jesus falou, aquilo que Deus falou, não, nada disso. Dessa maneira, Paulo começa a tratar aquilo que Jesus não tratou. Paulo vai começar a falar aquilo que Jesus não falou. E quando Paulo diz que Jesus falou, ele não precisa repetir aquilo que Jesus falou. Então, parece que dá uma divergência, mas não. Paulo vai falar daquilo que Jesus não tratou. Não quer dizer que não é palavra inspirada. Só porque Jesus não tratou desse assunto, não quer dizer que Paulo está dizendo que não é inspirada, mas é inspirada sim, tá? Então temos que ter um certo cuidado aí ao observar aí alguns textos aí deste capítulo de número 7, né? E vamos lá, e aqui Paulo vai dizendo também aqui sobre relacionamentos, né? Casamento é relacionamento. Então Paulo vai falar e tratar do relacionamento entre os cônjuges. E estava tendo problemas ali na igreja de Corinto. Então, problemas conjugais, né? Problemas conjugais. E Paulo vai tratar desses assuntos aqui, né? E este é o assunto predominante do capítulo número 7, relacionamento. E as perguntas dos coríntios acerca das suas dificuldades, devido à cultura que eles viviam, lembrando que os coríntios, eles tinham uma cultura totalmente adversa ao cristianismo. Eles tinham uma cultura totalmente fora da dimensão do cristianismo. E agora eles adentram nesse cristianismo, nesse mundo cristocêntrico e precisam de orientações, e precisam de orientações acerca até mesmo do casamento para ter uma vida cristã mais sadia, devido à imoralidade que a cultura coríntia estava inserida. A cultura greco-romana é uma cultura imoral, uma cultura totalmente pecaminosa. Então, os coríntios, quando vão até Paulo em Éfeso sobre as suas questões, Paulo responde na carta aos coríntios, né? Então, e a primeira pergunta que Paulo, ou melhor, a primeira resposta que Paulo dá aos coríntios está ali no capítulo 7, né, do versículo 1 a 7, né, que fala em que Paulo aqui trata sobre o ato conjugal normal entre os casais, né? Ele declara que ali nesses versículos, o que Paulo está tratando é que eles vieram de uma cultura totalmente pecaminosa, de uma cultura totalmente inundada na imoralidade, que Paulo declara que este mundo que eles estavam era um pecaminoso. Então, devido ao mundo pecaminoso que eles estavam, Paulo trata dessa forma, que ele faz referência entre o homem, que cada homem deve ter a sua própria mulher. Paulo faz essa referência devido ao ato pecaminoso ou a imoralidade pecaminosa a qual eles estavam inseridos.
que cada um deve ter sua própria mulher, cada um deve ter seu próprio marido, cada um deve ter relacionamento só com o teu marido e só com a tua esposa. E fala também de uma consideração mútua, né? Uma consideração mútua que dos direitos da mulher e os direitos do marido, os direitos que cada um tem, que esses direitos não devem ser privados, né? Isso é interessante, vamos fazer uma leiturinha rápida aqui na primeira epístola, no capítulo 7 aqui, do 1 ao 7 aqui, né? Na qual o texto nos diz, que é o ponto de partida aqui que nós vamos falar, quantas coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher, mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher e cada um tem a seu próprio marido. O marido paga à mulher a devida benevolência e a si mesma a sorte, a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre seu corpo, mas tem no marido. E também, da mesma maneira, o marido tem o poder sobre o seu próprio corpo, mas a mulher. E não vos defraudei um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para que vos aplicais a oração. E depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não tente pela vossa incontinência. Digo, porém, isto como que por permissão e não por mandamento, porque queria que todos os homens fossem como eu, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e um outro de outro. Então, por isso que Paulo está dizendo aqui, por causa da pecaminosidade da qual estava inserida aquela cultura, de qual estavam inseridos naquele mundo de pecado. Então, bom que o homem não tocasse em mulher, mas por causa da prostituição, que o homem tem a sua própria mulher e a mulher seu próprio marido, né? E que eles devem ter consentimento mútuo. Se fosse abster do sexo, teria que ser em concordância os dois, né? Teria que ser em concordância para oração. Paulo diz aqui que eles devem só para oração, que não deve o marido e a esposa se privarem. O marido tem direito, a esposa tem direito, e detalhe, quando ele diz aqui não defraudeis um ao outro, o marido e a esposa têm direito de gozar dos prazeres sexuais um do outro. O marido tem que proporcionar para a sua esposa e a sua esposa proporcionar para o seu marido. Então, Paulo está dizendo isso aqui, que não defraudeis um ao outro, senão por consentimento para a oração, entendeu? Então, Paulo está dizendo que o marido e a mulher têm os seus direitos no casamento. Então, por isso que Paulo diz aqui essas palavras aqui, né? Para que Satanás não possa vir contra os dois, não possa vir, ou melhor, não tente, né? É interessante que Paulo cita Satanás aqui para que ele não vos tente pela vossa incontinência. Paulo coloca Satanás aqui como um vigilante inconstante, ou melhor, um vigilante constante, um vigilante que não dorme, não cochila, mas está sempre pronto para atacar, sempre pronto para dar o bote. Então, Paulo faz essa ressalva aos coríntios devido à sua cultura, ou melhor, ao seu histórico cultural a qual eles estavam inseridos. E a segunda pergunta aqui é como eles viviam numa cultura pecaminosa, como eles viviam numa cultura imoral, estavam inseridos numa imoralidade depravada, né? E nessa vivência depravada, imoral, não valorizavam muito o casamento, não se valorizavam. A história conta que não se valorizavam o casamento. Então, a pergunta é que depois que eles
se tornaram cristãos, como é que seria? Eles poderiam se divorciar das suas esposas? Poderiam abandonar as suas esposas? E eles fazem essa pergunta. E Paulo declara que a esposa cristã não deve se separar de seu marido. Está lá no 10:11. Vamos ler aí 1 Coríntios 7, 10, 11. Todavia aos casados mando não eu, mas o Senhor. Então Paulo está dizendo aqui que é o Senhor que manda, não é ele, é o Senhor que está mandando, que a mulher não aparte-se do marido e se apartar, que fique sem casar ou se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a sua mulher. Então, lembrando-se que a temática da lição é renúncia, o princípio da renúncia pessoal, tá? O princípio da renúncia pessoal. Então, o que Paulo está dizendo aqui, a pergunta é, para o cristão o divórcio é permitido? É claro, ele diz, não eu, mas o Senhor que diz que a mulher ou o marido não deve se divorciar, não deve se separar, nem um esposo cristão e nem a esposa cristã. Aqui Paulo se refere a uma esposa ou um esposo, qualquer um dos dois que queira se separar aqui no versículo 10 e 11. Paulo aqui não se encontra de distinção. Caso a separação ocorra, tal o mandamento para os cônjuges para eles são, o mandamento para eles, caso eles se separem, por causa da carta de divórcio que Moisés deu, ainda essa carta foi citada por Jesus lá no capítulo de número 5, o verso 31 e 32, que Jesus fala da carta de divórcio, mas ele não recomenda o divórcio. Porém, se caso ocorra, aí no verso 11 ele fala que não se case ou reconcilie com seu marido. Não se case ou se reconcilie com seu marido, ou se reconcilie com a esposa. Então aqui Paulo já fala bem, deixa bem claro, não se separe. Tá bom? E se separar, seja por infidelidade, e temos, como lá no versículo de número 15, nós vamos observar pelo abandono de um dos cônjuges, melhor que não se separe. Mas se separar, não case. Não case. Então Paulo responde essa questão aí dessa forma. E do versículo 12 ao versículo 16, existe outra resposta de Paulo mediante a pergunta se quando um dos cônjuges se converte, se tem duas pessoas do casal, uma das partes se converte, deve continuar casado com ele? Devo ou não? Sim, Paulo diz que deve continuar, Paulo diz que não se deve se separar. Se o não converso ou descrente quer continuar, que continue. Que o cristão continue, aquele que se converteu continue, e que aquele que se converteu ganhe o seu cônjuge para Jesus através da sua vivência, através do seu testemunho, consiga ganhar. Agora, se o não convertido quer se separar, Paulo também diz para não o impedir. Por quê? Porque Paulo chamou para a paz, não para a contenda. Que não haja contenda, que não haja contenda aí entre aquele que quer ir embora e aquele que quer ficar, ou melhor, o cristão, aquele convertido. Se ele quiser separar, aí não se deve fazer guerra, mas deixa ele ir, porque a Bíblia diz que Deus nos chamou para paz e não para a guerra. Então, aí Paulo deixa bem claro, se é bom que o convertido ganhe seu esposo ou ganhe sua esposa,
né? Vamos fazer uma leitura no capítulo... Vamos fazer uma leitura aqui no capítulo 1º. É capítulo 1º? Deixa eu ver aqui. Não, no capítulo 3 de 1 Pedro, a qual Pedro também nos dá algumas instruções, né? 1 Pedro, no capítulo de número 3, de 1 a 2. 1 Pedro 1 e 2. Semelhantemente, vós mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se algum não obedeça à palavra pelo procedimento de sua mulher, seja ganho sem palavra, ou seja, pelo testemunho que o convertido deve ganhar o seu cônjuge não convertido, pelo testemunho, não por falar, mas pelo testemunho. Não se separa. Ao versículo 2, considerando que a vossa vida casta em temor. Ou seja, que a sua vida seja vista, seja gasta, seja observada no temor de Deus. Então, por isso que Paulo diz que o converso deve ganhar o descrente, não deve se separar, não deve fazer guerra, porque o nosso Deus é um Deus que nos chamou para a paz. Porém, se o não converso quiser ir embora, deixe ele ir, fique em paz, não faça guerra, porque Deus nos chamou para a paz. Observando um ponto interessante da nossa lição aqui, que o comentarista faz, caso o cônjuge descrente se separe e vá embora, ele está livre para casar com outra pessoa, tá? Aqui Paulo vai indicar que o abandono nesses casos iguala-se ao adultério nos seus efeitos, entendeu? Aí iguala-se ao adultério nos seus efeitos. Foi embora, está igualado, é a mesma coisa que se tivesse adulterado. Se ele tivesse adulterado, ele abandonou, ele foi embora, abandonou o seu lar, ele foi embora. Porém, os efeitos são os mesmos de um adultério. Então, os vínculos, o cônjuge que desertou, quebrou um vínculo. Paulo diz que o irmão, a irmã, fica sujeito à servidão. Porém, aqui ele não está dizendo nada sobre o estado da pessoa que fica, mas o comentarista diz aqui que quando uma pessoa vai embora, até mesmo nas leis vigentes de um país, ou nas leis vigentes do nosso país, nossa Constituição, essa lei, ela precisa ela dá brecha e ela precisa de algumas emendas de como se deve proceder, de como a parte que ficou deve proceder, né?